Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Buenas, gente amiga! O nosso Margeando Histórias te convida agora para receber a bióloga Aimee Siqueira e vamos nos maravilhar com o que esta prenda querida tem a compartilhar conosco. Hasta luego! Olá, meu nome é Aimee Siqueira Knack, eu sou bióloga e mestre em biodiversidade animal e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito interessante que ocorre em diversos rios do Brasil inteiro, que é a piracema. A palavra piracema tem origem na língua tupi. Pira significa peixe e sema significa subida. Então a piracema é literalmente a subida dos peixes. Mas o que isso significa? Significa que de tempos em tempos os peixes vão sair do local onde eles estão vivendo e vão migrar, vão nadar rio acima contra a correnteza por quilômetros e quilômetros de distância para chegar até a cabeceira dos rios. E eles fazem isso com o objetivo de reproduzir e de ter a maior taxa de sobrevivência possível dos seus filhotes. É importante vocês terem em mente que no reino animal, o objetivo de vida das espécies é reproduzir e deixar o maior número de descendentes possível. Então, por mais que essa viagem para o peixe seja exaustiva, ele corre muitos riscos de ser predado, ele gasta muita energia, ele queima muita gordura, mas ele sabe que ele precisa chegar até a cabeceira do rio para ter o maior sucesso reprodutivo. Ele poderia reproduzir aonde ele estava, mas isso garantiria uma taxa de sobrevivência quase nula. Para vocês terem uma ideia, a fêmea do dourado, ela coloca nas águas cerca de 1,5 milhão de óvulos para virem a ser fecundados pelo macho e se tornarem filhotes. Desse 1,5 milhão de óvulos, apenas 1% acaba sobrevivendo. Então imaginem, se nas condições ideais apenas 1% sobrevive, imagina se eles não fizessem essa viagem até o local adequado, né? É na cabeceira do rio que tem maior disponibilidade de alimento e mais oxigênio. Então, por isso que é mais adequado para esses indivíduos jovens sobreviverem. E aí, depois que eles crescerem um pouco, se desenvolverem, eles vão nadar rio abaixo até se tornarem adultos e quando chegar a vez deles, eles também vão voltar para a cabeceira do rio. E como é que eles sabem o momento, né, de fazer essa viagem? Normalmente, a piracema ocorre em épocas chuvosas. Então o peixe percebe quando o rio está cheio, quando a temperatura da água e do ar aumentaram, eles sabem que está na hora de realizar a sua viagem rio acima. A piracema, ela acontece em diferentes épocas no Brasil inteiro, varia de espécie para espécie, mas aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Uruguai, ela acontece de outubro a janeiro. E nesse período é proibido pescar. Pode até parecer um período grande sem poder pescar, mas na verdade, esse período ele é mínimo para garantir a sobrevivência dos filhotes. Ele poderia ser até maior para garantir uma taxa de sobrevivência ainda maior. Mas tem muitas pessoas que vivem da pesca, né? A sua fonte de renda é a pesca. Então, é complicado para algumas pessoas ficarem sem pescar nesse período, né? Que é chamado de período de defeso. Durante a piracema, quando os pescadores não podem pescar, esse período é chamado de período de defeso. E para quem comprovar ao governo que vive exclusivamente de pesca, com a sua única fonte de renda é a pesca, eles vão então comprovar ao governo e vão receber um salário mínimo durante esses meses do período de defeso para garantir, né, algum sustento, uma fonte de renda para sua família. É importante ter essa proibição porque seria muito fácil pescar nessa época, porque os peixes eles sobem todos juntos, eles sobem em grandes cardumes, então seria muito fácil colocar uma rede e pescar uma quantidade imensa de peixes ao mesmo tempo.
Inclusive, não é só uma espécie que sobe, né? São várias espécies. Tem estudos que mostram que o dourado e o grumatã, eles estão sempre em período reprodutivo ao mesmo tempo. Quando um está colocando os seus óvulos, o outro também está colocando. Então, se fosse permitida a pesca nesse período, seria muito fácil distinguir uma espécie. E principalmente as pessoas que vivem disso, né? É importante que elas têm que pescar, garantir o seu sustento, mas esse peixe eles têm que existir sempre, né? A família que vive disso, ela tem que pescar todos os anos. E se for pescado demais em uma única época, talvez no próximo ano essa espécie já foi extinta. E aí então a pessoa não tem mais essa fonte de renda, né? Então a gente tem que respeitar esse período. É crime ambiental pescar nesse período. E a pessoa que desrespeitar essa lei, ela pode ser penalizada com multa e até mesmo com prisão. No Rio Uruguai, a bracanjuva e o dourado são exemplos de espécies que realizam a piracema. Tem estudos que mostram que o dourado chega a nadar 51 km por dia para alcançar a cabeceira do rio no momento ideal. E vejam só como a natureza ela é muito inteligente, né? O dourado, aliás, não só o dourado, todas as espécies, elas precisam queimar gordura para que o seu aparelho reprodutor ele fique maduro, ele fique pronto para reproduzir. O peixe precisa queimar gordura. Então, durante a piracema, que ele faz essa viagem, ele vai queimando gordura. Então, durante todo o caminho, o seu sistema reprodutor vai amadurecendo e quando ele chega na cabeceira do rio, o macho e a fêmea, estão prontos para a reprodução. Infelizmente, tanto o dourado quanto a bracanjuva estão ameaçados de extinção aqui no Rio Grande do Sul. Isso se deve, sim, à pesca ilegal, à pesca predatória durante a piracema, à falta de respeito pelo cumprimento da lei, né? Mas também pela presença de barragens nos rios. Imaginem só, o rio está aqui, o peixe está subindo. Vem uma usina hidrelétrica e coloca uma barragem no meio do caminho. Como é que o peixe vai transpor essa barreira? Ele não tem mecanismos naturais para subir, né, para passar essa barragem. Talvez até ele possa vir a conseguir, gastando muita energia, ele vai conseguir superar essa barreira, mas se ele gastar muita energia, é possível que vai faltar energia para ele seguir o resto da viagem e chegar na cabeceira do rio. Então, o que as hidrelétricas têm que fazer? Tem que colocar estrutura nessa barragem para que não atrapalhe o percurso dos peixes. Essas estruturas são simples, podem ser escadas, realmente escadas que os peixes vão subir e vão seguir o fluxo do rio. Pode ser elevador também, existe um tipo de prancha, tá? Onde os peixes vão chegar e aí essa prancha vai se elevar e fazer a transposição dos peixes rio acima. Então, é muito importante a gente entender que, claro que a gente precisa de tecnologias, a gente precisa de desenvolvimento, mas tem que aliar sempre o desenvolvimento com a preservação da natureza, porque a natureza ela é muito sábia. Tudo nela precisa estar em equilíbrio para funcionar corretamente. No momento que causa um pequeno desequilíbrio, acaba desequilibrando como um todo. Por exemplo, quando uma espécie entra em extinção, não é assim, a espécie entrou em extinção, ok, e a vida segue. Não. Como os peixes todos os animais, os vegetais, tudo está interligado. A relação entre os seres vivos ela é interligada. Um depende do outro para sobreviver. Então, quando um animal entra em extinção, ele vai gerar um desequilíbrio na cadeia alimentar. E esse desequilíbrio,
ele vai chegar também no ser humano, porque nós também fazemos parte do meio ambiente, né? Então, por isso que a gente tem que aliar as necessidades do ser humano, de desenvolvimento, mas tem que tentar manter a natureza o mais equilibrada possível. Importante ressaltar também que fora da Piracema é preciso seguir as demais leis que existem, né? Por exemplo, respeitar o tamanho permitido para tirar um peixe da água. Da mesma forma que pescar na Piracema pode levar a uma espécie de extinção, pescar peixes muito pequenininhos, que a lei não permite tirar esse peixe pequenininho da água. Se a pessoa tirar, é um indivíduo jovem, que não reproduziu ainda, não chegou à fase adulta, e se ele não reproduziu, você não está deixando, não está permitindo que ele reproduza, que ele gere mais descendentes para garantir o tamanho da população, né? E outra coisa muito importante é o descarte regular de lixo nos rios. Isso é dever de todo mundo, né? Tanto das pessoas que vivem perto dos rios, não jogar lixo em locais inadequados, e responsabilidade dos pescadores também. Não jogar no rio ou nas suas margens um pedaço de linha, um pedaço de rede, um anzol, porque por menor que seja, esse lixo ele vai acabar alimentando um animal, claro que sem querer, né? O animal vai se alimentar desse resíduo e vai morrer. Então todas as leis elas existem para preservar as espécies e nós precisamos das espécies para sobreviver também. A natureza ela é muito sábia, ela é muito inteligente, ela sabe como tudo deve funcionar para ficar em harmonia, mas o ser humano também é muito inteligente, então eu tenho certeza que a gente consegue, querendo, a gente consegue manter tudo em harmonia. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.